Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Desafiando Concursos. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vinda. Eu sou Rebeca Costa, sou professora de Legislação e Direito Administrativo para Concursos Públicos. E hoje nós vamos começar falando um pouquinho da Lei Complementar 233 de 2021. Pessoal, para você que está chegando agora, nós estamos nos preparando para o concurso do Paraná Previdência. Para você que eventualmente não sabe, todas as aulas aqui do Desafiando Concurso são gratuitas. O que nós fazemos para ajudar o canal a custear os nossos gastos aqui, como aplicativos que eu utilizo, internet, luz, todas essas coisas? Os nossos materiais em PDF têm um valor de R$19,90. Nós já enviamos vários materiais PDF para os alunos, lei de licitação, Estatuto do Idoso, o ECA, vários materiais para os alunos. Se você quiser, basta colocar aqui nos comentários. Eu quero PDF, eu vou te passar as informações. Só um minuto, deixa eu tomar uma água, gente. Olha só. Pessoal, como eu sempre falo, eu faço os materiais e gravo sozinha. Então, hoje nós vamos começar falando um pouquinho da Lei Complementar 233 de 2021. Ela é uma lei grande, tá? Naturalmente, mas... Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos iniciar essa legislação e vamos ir andando com ela e mesmo assim intercalando com a portaria, com as outras legislações que nós já estamos vendo. Beleza? Sempre inicio com um versículo. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Provérbios 16:1. Gente, pensa numa coisa. Você está fazendo a sua parte. Você está estudando. Você está fazendo aquilo que está ao seu alcance. O que eu quero falar para vocês é: não se matem de estudar no sentido de, nossa, eu não vou fazer mais nada na minha vida. Não, tira um dia para você passar com a sua família, para você descansar, para você fazer alguma coisa para distrair a sua mente. Não se sinta culpado. Gente, o estudo, ele não precisa ser um peso, não precisa ser um fardo. Tem que ser algo prazeroso, tem que ser algo que você vai estudar, na hora que você for estudar, você vai fazer isso com gosto e não com peso, tá, gente? Então, descanse, isso é muito importante. Eu falo para mim mesma, tá? Olha lá, Lei Complementar 233 de 2021. Você fala assim, poxa, Rebeca, mas nós já estamos vendo as aulas da portaria, MPT. Poxa, eu já estou vendo a lei estadual que você está falando, mas por que mais essa legislação complementar? Que você viu aqui que fala de regime próprio de previdência. Você fala assim, Rebeca, eu tô quase colocando um banner no meu quarto sobre regime de previdência. Sim, mas aqui no nosso caso, nesse caso em específico, essa lei complementar, ela vai regulamentar o âmbito do regime próprio do estado do Paraná. Entendeu? Entendeu aí? Ou seja, muita coisa que nós já vimos lá na portaria tem aqui, mas pelo menos vai fixar 2 vezes, tá? E aí fala ali, né, faz ali menção ao artigo 35 da Constituição do Estado, da Emenda Constitucional 45 de 2019 e da outras providências também. Então, olha lá. Essa lei complementar regula o regime próprio de previdência. Se eventualmente você caiu aqui nessa aula, não de paraquedas, porque nada é por acaso, mas se você estava olhando o YouTube, subindo lá a tela do YouTube, viu essa aula e falou, nossa, eu vou assistir essa aula porque eu achei legal, vou prestar o concurso. Você nunca ouviu falar de regime de previdência, você nunca... Ai, Rebeca, eu não sei o que é previdência. Você está falando de regime próprio de previdência, eu não sei nada disso. Nós vamos aqui nessa aula, brevemente, fazer uma recapitulação de tudo que nós já vimos até aqui. Por quê? Vou até abrir aqui o meu YouTube em uma tela separada, claro, que, né? Olha só, nós temos uma playlist no canal só do concurso do Paraná Previdência, tá? Então, olha lá, nós temos a portaria 1467. Para você que não assistiu, para você que não sabe nada de previdência, essa portaria, para você, ela é ideal. É importante que você assista ela. Nós temos a Lei Estadual 12.398, de 98, importantíssimo, mas para você que eventualmente nunca viu nada de previdência, essa legislação aqui, a portaria MPT 1467, vai te ajudar muito, tá?
Então, olha lá. Previdência social. Vamos lá, vamos recapitular aqui, tá? Regime próprio. Quando nós falamos de previdência social, eu falo de dois tipos. Eu tenho o RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, certo? E eu tenho o RPPS. O RGPS, perdão. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu tentar compartilhar. Tentar não, né? Compartilhar com vocês minha tela. Vamos ver aqui. Ai, graças a Deus, deu certo. Eu tô aqui com todas as minhas telas abertas, literalmente. Então, olha só. Presta atenção, gente. Quando a gente fala sobre RGPS e RPPS, RGPS, Regime Geral. Esse geral aqui que vai diferenciar para você. Regime Geral de Previdência Social, tá? Regime próprio, RPPS, melhor dizendo, Regime Próprio de Previdência Social. O que vai diferenciar, gente, um do outro é o tipo de regime. Quando você fala de um regime geral, para quem que eu estou falando que cabe esse regime geral? Exemplo aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Regime geral. Seletista. Os trabalhadores CLT, tá? Aqueles que exercem cargos em comissão. Aqueles que exercem cargos temporários. Enfim. Então, por exemplo, vamos supor, Joaquim, ele foi nomeado para exercer um cargo em comissão. Ele está ligado a qual regime? Regime Geral de Previdência Social. Por quê? Porque quando eu falo de regime próprio, eu estou falando que ele é próprio de servidor público. Entendeu? Ele é próprio de servidor público. Por isso que chama RPPS, regime próprio. Por isso, ó, desse primeiro P, próprio, aqui é o G. O G de geral e o P de próprio. Então, quando você fala de regime próprio de previdência, é quando você fala de uma previdência só para servidor. Teve uma aluna que ela me mandou uma dúvida, bem legal a dúvida dela. Pode ter sido uma dúvida de outros alunos. Rebeca, existe o chamado servidor cedido. Deixa eu escrever aqui para vocês. Olha só. Existe o chamado servidor cedido. Por exemplo, Joana, ela trabalha na administração, tá? Joana, por trabalhar na administração, ela é servidora pública lá, não sei, de algum dos entes federativos. E aí, a Joana é cedida a exercer um cargo em comissão em um outro ente federativo. Olha só, Joana, ela vai continuar vinculada ao regime próprio de previdência. Por quê? Rebeca, mas você acabou de falar que cargo comissionado, o regime do servidor é o regime geral. Certíssimo, você não está errado. Mas nesse caso da Joana, ela é uma servidora cedida. O regime originário dela é o regime próprio de previdência. Por quê? Porque ela é servidora. Então, se ela está cedida, ela continua vinculada ao regime inicial, regime próprio de previdência,
mesmo ela agora exercendo um cargo de comissão, ela não pode vincular ao RGPS, ela continua vinculada ao RPPS. Entendeu? Essa aluna me mandou essa dúvida. Então, ela continua vinculada lá. Por quê? Porque o regime inicial dela é o RPPS. O regime inicial dela não é o regime geral, é o regime próprio, é o regime de servidor. Beleza? Deixa eu voltar aqui para o nosso material em slide. Olha lá. Então, ó, presta atenção. Característica do RPPS. Então, nós temos aqui uma característica. Olha só. O RPPS, então, ele possui características próprias. Primeira delas, nós temos a questão da necessidade de equilíbrio financeiro e atuarial, ok? Isso significa que o regime ele deve ser capaz de garantir a cobertura dos compromissos previdenciários, tanto presentes quanto para os futuros servidores, tá? Para isso, são realizados estudos atuariais periódicos que vão avaliar ali a situação financeira do regime, no caso, regime próprio, e vão projetar as necessidades futuras de financiamento. Outra característica importante do RPPS é que a contribuição é tanto do ente federativo quanto dos próprios servidores. Ok? Maravilha. Outro ponto aqui. Regime próprio. Vamos lá, vamos lembrar. Acabei de falar, é um regime que ele cobre quem? Ele atende quem exclusivamente? Servidor público, titular de cargo efetivo. Uma outra dúvida que uma aluna também me perguntou. Quando a gente fala de cargo efetivo, são aqueles cargos que, exemplo, a pessoa foi, prestou concurso, ela vai ocupar um cargo público. Ou seja, ela vai adquirir estabilidade, ela é servidora. Diferente de seletista. Seletista, o regime seletista, o regime de empregado público é a CLT, que a gente chama de seletista. Agora, servidor, qual que é o regime jurídico? O estatutário, que é o estatuto. Então, o servidor público, ele é regido pelo estatuto. Agora, o empregado é pela CLT. Por isso que empregado público não é vinculado ao RPPS, é vinculado ao RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social. Beleza? Maravilha. Olha lá, esse regime ele é diferente do regime próprio, porque o regime próprio cobre também trabalhador da iniciativa privada, os cargos temporários, os cargos comissionados, sem vínculo. Beleza? Resumindo, o RPPS é só para servidor efetivo. Maravilha? E além disso também, nós temos a chamada previdência complementar, tá? Beleza? Maravilha. Então, olha lá, vamos voltar aqui então. Beleza. Aqui no artigo 1º fala das regras permanentes do artigo 35 da Constituição Estadual do Paraná. Vamos ver o que fala o artigo 35 da Constituição do Paraná. Olha lá. O regime próprio de previdência dos servidores titulares de cargos efetivos do Estado do Paraná terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição dos respectivos entes federativos, servidores ativos, aposentados e pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Eu até coloquei aqui. Cadê? Eu não coloquei aqui. Acho que eu vou colocar na próxima aula, provavelmente, porque eu ia colocar para vocês aqui. Artigo 2º. O artigo 2º, basicamente, ele copia o artigo 35 da Constituição do Estado. Gente, é o que eu falei para vocês. Tudo que nós estamos falando aqui está na portaria. Então, você que não... Rebeca, eu quero aprender ali, eu quero entender propriamente dito a portaria. Eu recomendo para vocês as aulas da portaria. Nós já temos 4 aulas da portaria. Eu vou colocar mais. Mas nós já temos 4. E nessas 4 eu explico detalhadamente para vocês, tá? Então, olha lá. O regime próprio, então, ele tem caráter contributivo, solidário, mediante a contribuição do Estado, foi o que eu falei para vocês, que tanto os entes federativos quanto os aposentados, pensionistas, contribuem, observando sempre o equilíbrio financeiro e atuarial. Ok? Parágrafo único vai falar que a Paraná Previdência é instituída pela Lei 2.398. O
que é a Paraná Previdência? Falei para vocês lá nas nossas outras aulas. É uma autarquia. E uma autarquia ela é criada por lei. Por isso que ela é instituída pela Lei 2.398. Beleza? A Paraná Previdência é uma autarquia, tá? Bom, o artigo 3º abre o capítulo 2, que vai falar dos segurados e dos dependentes. Quem são os segurados do regime próprio de previdência do Estado do Paraná? Então, quem são os segurados do RPPS do Paraná? Então, olha lá. Aqueles que ingressaram na serventia até a entrada em vigor da Lei Federal 8.935 de 94 e o tempo de contribuição para a concessão de benefícios previdenciários até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 20 de 98. Olha que legal esse mapinha mental que eu coloquei para vocês. Aqui, basicamente, nós temos... Deixa eu ampliar aqui a minha tela. Opa! Olha só. O artigo 4º. O que nós temos aqui no artigo 4º? Quando a gente fala de segurado e dependente, quem são os dependentes? E aí? Olha lá. Cônjuge, convivente na constância, respectivamente, do casamento ou da união estável com entidade familiar. Quando eu falo da parte de cônjuge, eu não estou falando apenas da pessoa que é casada. Eu também tenho a possibilidade daqueles que vivem em união estável, tá? 2. Cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, com percepção de pensão alimentícia estabelecida judicialmente. O inciso 3 vai falar o filho, desde que atenda a um dos requisitos, menor de 21 anos e não emancipado. Ou seja, o que é a emancipação? É antecipar o quê? A maioridade. Inválido ou que tem deficiência grave ou deficiência intelectual mental. Beleza? Parágrafo único. Para efeitos dessa lei, a união estável, que eu acabei de falar para vocês, que trata o parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição Federal, ela somente é reconhecida quando configurada a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família. Então, no caso da união estável, eu preciso de 3 características: convivência pública, algo contínuo e duradouro. Não é uma coisa ali esporádica. O que é esporádica? Um exemplo. Viviam ali juntos uma vez ou outra. Não. Essas 3 características precisam ser comprovadas, tá? Olha só. Quando a gente fala de beneficiário, eu estou falando de 2 tipos de pessoas. Os beneficiários são tanto os segurados, aqueles que contribuem, e os seus dependentes, tá? Então, o segurado nada mais é do que o servidor público. Ele é o segurado. E os dependentes são quem? As pessoas que dependem dele. Você tem uma dependência econômica deles. Eu preciso dessa característica de dependência econômica. Rebeca, mas como que eu vou comprovar? Como que fica comprovada essa dependência econômica, essa questão? Lá na portaria fala. Se não me engano, na portaria. A questão dos salários mínimos. Até quantos salários mínimos? Então, eu preciso comprovar que, um exemplo, filho, enfim, depende economicamente. Depende. Ok? Perfeito. Olha lá. O segurado, então, são os servidores que ocupam um cargo efetivo, ou seja, foi aprovado um concurso, nomeado uma vaga permanente no serviço público. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Possui estabilidade. Quem que não entra nesse regime, novamente, que eu bato nessa tecla? Temporário, comissionado, sem vínculo efetivo. E os empregados públicos. Eles são regidos por onde? Pelo RGPS. Eu sou empregada pública, eu quero ser amparada pelo RPPS. Pode? Não. RGPS. Mas é porque? Não. RGPS. Eu sou comissionada, eu posso ser amparada pelo RPPS? Não, pelo RGPS, tá? Dependente.
Quanto aos dependentes, a legislação classifica a categoria, ou seja, aí que vem também alguns pontos de categorias que eu não trouxe aqui para vocês, aqui eu retirei de um livro, mas é só para vocês entenderem. Então, eu tenho dependentes que venham ali de fato, por isso chama dependente, porque tem que depender economicamente daquele segurado. Beleza? Bom, essa aula ela foi um pouco mais rapidinha, porque foi também mais uma aula introdutória, né? Até mesmo para quem eventualmente não assistiu às outras, é a primeira vez aqui no canal, a primeira vez tendo contato com essa legislação. Se você não teve contato, a aula da portaria é ideal para você. E você que está chegando agora, eu quero apresentar duas coisinhas para vocês. Para honra e glória de Deus, gente, o Desafiando Concurso tem parceria com a editora Mizuno. E eu quero mostrar para vocês aqui os exemplares que a editora nos mandou. Olha só. Esse é aqui de Direito Constitucional Jurisprudencial. Esse livro aqui, gente, ele é todo em jurisprudência, todo. E esse daqui também, que é o Direito Administrativo Jurisprudencial. Para o concurso de vocês, esses dois livros aqui, eles são super bacana. Por quê? Porque você tem a matéria constitucional. Previdência é uma matéria constitucional. E aqui você tem direito administrativo. Então, aqui você tem muita coisa de servidor público. Então, aqui você tem toda uma explicação para aquilo que eventualmente ficar de dúvida. Então, eu recomendo que vocês deem uma passadinha lá na editora Mizuno. Eles possuem livros de R$5, R$10, livros de saldão, livros muito bons, gente. Bom, foi um prazer tê-los aqui comigo. Que Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos. Até nossa próxima aula. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.